Fortalece a fé, conhecer a Jesus, que nos fala através da palavra de Deus. Apresentamos Através da Bíblia, o programa que leva você ao estudo sistemático e detalhado do livro dos livros, a Palavra de Deus. Este projeto, que tem como objetivo estudar toda a Bíblia Sagrada em 5 anos, foi idealizado pelo Dr. J. Vernon McGee. Os estudos são produzidos, contextualizados e apresentados pelo pastor e professor Itamir Neves. Convidamos você, ouvinte, a acompanhar esta jornada através da Bíblia. Olá, amigos, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia e nos sentimos muito contentes porque você está nos dando o privilégio da sua audiência. Você que tem nos acompanhado durante toda essa jornada diária, sabe que estamos perto do final do nosso projeto, que é estudar toda a Bíblia em 5 anos, e também publicar os comentários que fazemos a partir do programa. Sabemos que é um projeto desafiador, mas o Senhor tem nos abençoado e certamente nos dará condições de levarmos adiante o estudo da sua palavra. Inclusive, voltando ao início da série depois do último programa em Apocalipse. Parte da certeza que estamos caminhando com segurança vem de vocês mesmos, que têm nos acompanhado continuamente e têm escrito para nós. E por falar nisso, convido a você se preparar, pois dentro de 3 programas já estaremos estudando a 3ª carta escrita pelo apóstolo João. Serão 5 programas para os quais te convido a refletir comigo sobre a maneira pela qual Deus quer que desenvolvamos nossas vidas. Registro agora o e-mail que a Socorro de Campina Grande, na Paraíba, nos enviou com a seguinte mensagem. Amados irmãos, louvo a Deus pelas suas vidas. Recentemente, no mês de janeiro, tive a graça de localizar essa emissora, essa maravilhosa rádio, pela internet. Moro na Paraíba, em Campina Grande, e agora, todos os dias ouço a programação e tenho me edificado muito e ficado mais perto de Deus. Vocês estão de parabéns. Que Deus continue a abençoá-los nesse trabalho tão importante. Que vocês continuem levando a palavra de Deus aos lares para que sejamos cada vez mais edificados. Abraços a todos vocês, que a graça e a paz do Senhor estejam sempre com vocês nas suas vidas. Querida irmã, querida amiga, muito obrigado por suas palavras. Muito obrigado por compartilhar conosco o seu testemunho e a sua descoberta. Realmente, achar a Rádio Transmundial na internet agora tem sido uma bênção para muitas pessoas. Nós louvamos a Deus, porque através da internet a palavra de Deus tem sido semeada por todas as partes, em todos os lugares, inclusive no exterior. Agradecemos a Deus que tem usado esse programa para atingir muitas vidas. Nós temos conseguido levar essas vidas ao conhecimento do Senhor Jesus e também temos conseguido trazer edificação a muitos irmãos em Cristo. Realmente, todo o louvor, toda a glória deve ser dada apenas ao Senhor. Agora eu quero convidar você e a todos os que estão me ouvindo nesse momento a buscarmos a presença do Senhor. Socorro e todos os nossos queridos ouvintes, vamos orar, vamos falar com o nosso Deus. Pai querido, chegamos à Tua presença, agradecidos pelo privilégio de podermos falar contigo e termos certeza de que Tu nos ouves, de que Tu respondes às nossas orações. Queremos te pedir que, conforme a Tua vontade, o Senhor atenda o anseio que vai em todos os corações que Te buscam nessa hora. Pedimos-te também, Senhor, que Tu nos ilumines com Teu Espírito, para que possamos entender a Tua palavra, e que Tu nos capacites para podermos obedecer os Teus mandamentos. Oramos em nome de Jesus. Amém. Fortalece a fé, conhecer nosso Deus.
Querido amigo, hoje temos como alvo iniciarmos os nossos estudos no último capítulo do livro de Sofonias. Hoje vamos estudar Sofonias capítulo 3, versículos 1 a 7. E nesse capítulo encontramos ainda a sentença de Deus contra o pecado humano. Depois de proclamar o juízo de Deus contra a Filistia, Moabe, Amon, Etiópia, Egito e Assíria, verificamos nessas palavras o pronunciamento da condenação contra Judá, contra o povo de Deus. Essa condenação se identificava pela palavra inicial deste capítulo. Ai! Essa expressão era uma condenação dirigida contra Jerusalém. Devido à sua posição favorecida entre as nações, por ser o povo escolhido, por ser o representante de Deus entre todos os povos e por ter fracassado na sua missão, e porque Deus tinha altas expectativas em relação ao seu povo, Deus não deixou o pecado do seu povo impune. Querido amigo, essa é uma grande verdade. Nós precisamos entender e aprender isso. O juízo, a sentença divina contra o seu povo estava e está definida. Jerusalém foi identificada como uma cidade apodrecida. Esse era o último dos oráculos contra a nação e soava como uma acusação formal dada aos juízes da cidade contra a conduta da capital, a cidade santa, a cidade de Davi. Lamentavelmente, seus pecados eram iguais ou até piores do que o das outras nações, das cidades pagãs. Os profetas do 8º século, Amós e Miqueias, condenaram as cidades de Israel e de Judá como centro de vícios, opressão, injustiça social. Mas o que causava mais espanto em Sofonias era o completo fracasso da liderança de Jerusalém. Juízes, profetas e sacerdotes não tinham cumprido nem o mínimo das suas responsabilidades. A mensagem de Sofonias seguiu na direção de Isaías e Miqueias. E, além do mais, essa palavra foi claramente reproduzida por Ezequiel anos mais tarde. Mesmo sendo o povo de Deus, por seu desrespeito à lei e por sua desobediência ao Senhor, ele seria disciplinado. Por isso, nós vamos estudar esse texto com esse título: A Sentença Divina contra o Povo de Deus. Eu repito, com base em Sofonias 3, 1 a 7, o título para a nossa reflexão é A Sentença Divina contra o Povo de Deus. Querido amigo, o profeta Sofonias se dirigiu novamente a Jerusalém, a obstinada e rebelde cidade, chamada há muito tempo de Cidade de Davi, Cidade de Deus. Porém, naquele tempo, nem seguia os passos de Davi, que foi sincero diante de Deus, nem era a cidade de Deus, pois o povo tinha abandonado o Senhor. O profeta se dirigiu a Jerusalém para demonstrá-la, avisando-a de que Deus castigaria todas as nações, demonstrando sua soberania e o seu total controle. Esse mesmo Deus que tinha castigado as nações, também castigaria e puniria o seu povo, a sua cidade, a tão querida Jerusalém, que era tida pelo povo como uma cidade impenetrável. Sofonias deixou claro que o juízo divino não passaria por Jerusalém sem dar-lhe a devida recompensa. Essa recompensa viria exatamente na quebra desse pensamento ridículo de que por causa da escolha de Deus, a cidade nunca seria visitada por sua ira, pelo juízo divino. Sofonias mostrou que a destruição, o castigo contra a maldade e a impiedade logo aconteceria, como de fato aconteceu através da invasão babilônica. Diante desse quadro, então, o princípio que esse texto nos apresenta é visto nessa frase: Deus demonstra a sua justiça, sentenciando até mesmo o seu povo. Sofonias, capítulo 3, versículos 1 a 7. Em resumo, o princípio, o desafio, a verdade que esse texto nos apresenta é essa:
Deus demonstra a sua justiça, sentenciando até mesmo o seu povo. Encontramos nesses versos 5 razões pelas quais Deus sentencia o seu povo. A primeira razão pela qual Deus sentencia o seu povo é que a opressão e rebeldia tomam conta da sociedade. Versículo 1. Ai da cidade opressora, da rebelde e manchada. Esse ai, como nós já mencionamos, foi direcionado objetivamente a Jerusalém. Sofonias admoestou à cidade que o castigo de Deus para os ímpios também incluía os endurecidos pecadores de Judá. A cidade foi descrita como rebelde. Esse era um substantivo que vem do verbo rebelar, que no hebraico poderia ser traduzido como ser imundo. Essa era a situação da cidade diante de Deus. Imundice, por isso ela seria destruída. E a destruição começava por uma atitude obstinada e rebelde contra Deus. Depois, a seguir, vem uma mancha que é sucedida por uma vida de vícios. E, eventualmente, a consciência se endurece de tal maneira que se faz difícil discernir entre o bem e o mal. Finalmente, essa condição conduz a pessoa a ter atitudes e atos concretos de pecado, chegando muitas vezes até a violência e ao crime. Infelizmente, querido amigo, esse processo tem acontecido com as autoridades judaicas e, por isso, pecavam sem se importarem e, por isso, receberiam também essa dura punição direta do Senhor. A segunda razão pela qual Deus sentencia o seu povo é que intencionalmente ignoraram as instruções divinas. Leio para você agora o versículo 2. Não atende a ninguém, não aceita disciplina, não confia no Senhor, nem se aproxima de Deus. Aqui a sentença é contra ouvir a voz de Deus. A palavra de Deus, tal como se expressa na lei e nos profetas, estava sendo relegada. Estava sendo menosprezada. A palavra de Deus tem por objetivo corrigir as nossas vidas. Deus a proclama para o nosso bem. Deus a proclamou através dos profetas para o bem da nação. Ao recebermos essa palavra de origem divina, temos que confiar, mesmo que ela nos admoeste e proclame a disciplina divina. O grande erro de Judá é que, em tempos de angústia, com frequência buscava a ajuda de aliados estrangeiros, de ídolos pagãos, e, consequentemente, rejeitavam, não confiavam em Deus. Judá tinha se tornado um povo rebelde. Nesses versos, Sofonias usou adjetivos muito fortes para descrever a cidade. Era uma cidade opressora, uma cidade que tinha se tornado um bando de malfeitores, uma cidade contaminada pelo sangue inocente. Além disso, não se escutava mais a voz de Deus através dos profetas. Não se dava atenção para as advertências, nem se atendia aos juízos de Deus. Não se confiava mais em Deus, e sim apenas nas alianças políticas, nas alianças militares com as outras nações. Faziam pior ainda. Substituíam o Deus verdadeiro pelos ídolos, pelos falsos deuses das nações pagãs. Sofonias, então, mostrou que o que faziam diante dos olhos de Deus, diante da sua lei, era fatal. Os líderes tinham que ser os guardiões dos decretos divinos, dos direitos do povo, porém tinham se transformado em opressores do povo, a quem deveriam defender. Os líderes de uma comunidade, não somente as autoridades religiosas e políticas, os líderes, os responsáveis pelo comércio, pelas finanças, pelas indústrias, enfim, todos eles eram responsáveis. A lei deveria ser administrada de forma imparcial a todos os cidadãos de uma nação. E por isso, então, seriam condenados, porque não havia mais lei. A terceira razão pela qual Deus sentencia o seu povo é que os líderes civis pervertem a justiça. Versículo 3. Os seus príncipes são leões rugidores no meio dela. Os seus juízes são lobos ao cair da noite, que não deixam os ossos para serem roídos no dia seguinte. Essa figura usada por Sofonias de leões rugidores revela que as autoridades de Judá, como caudilhos, eles devoravam o povo como uma presa.
lembrando da pouca idade do rei Josias quando começou a reinar. Ele começou a reinar apenas com 8 anos. Esses líderes que deveriam servir de referencial para o povo foram e estavam completamente corrompidos. Eram como lobos noturnos que caçavam e devoravam suas presas indefesas na calada da noite. Nesse verso 3 é interessante notarmos que não se menciona o rei, provavelmente porque Josias era muito jovem. Os juízes que deveriam servir ao povo serviam-se a si mesmos. Em meio a esse caos, e por causa desse caos, é que Josias incentivou e estabeleceu a reforma religiosa tão necessária para o seu povo. A quarta razão pela qual Deus sentencia o seu povo é que os líderes religiosos pervertem a adoração. Versículos 4 e 5. Eu leio para você esses versículos. Os seus profetas são levianos, homens pérfidos. Os seus sacerdotes profanam o santuário e violam a lei. Versículo 5. O Senhor é justo no meio dela. Ele não comete iniquidade. Manhã após manhã traz ele o seu juízo à luz. Não falha. Mas o iníquo não conhece a vergonha. A descrição aqui de levianos quer dizer, esses homens, esses profetas eram insolentes, dissolutos, eram fanfarrões. Esses sacerdotes ímpios não faziam diferença entre o santo e o profano, e por isso profanavam o santuário do Senhor. Os sacerdotes que deveriam ter sido guardiães dos ensinamentos do Senhor e os que deveriam disseminar a luz do Senhor, a verdade divina, eles estavam totalmente corrompidos. Eles desencaminhavam o povo, apartando-o da lei de Deus. O Senhor estava no meio do seu povo, ele diz isso claramente. Severamente, ele faz recordar aos transgressores que ele estava sempre no meio do povo. Ele observava a prática da justiça e ele estava vendo que não havia essa prática de justiça. Os seus serviços não eram verdadeiros. Eles tinham se tornado adoradores de outros deuses. Os profetas não eram vazios, nem soberbos ou instáveis. Eles se humilhavam diante de Deus. Eles procuravam estabelecer novamente a vida normal da nação, a vida com Deus da nação. Enquanto isso, esses líderes religiosos, falsos profetas, sacerdotes orgulhosos, eles se corromperam totalmente, estavam completamente distantes de Deus. Não cumpriam com a sua obrigação de trazer o povo no caminho do Senhor. Não cumpriam com a sua obrigação de levar o povo à prática correta da religião, à prática correta dos relacionamentos. Assim, eles estavam profanando a lei do Senhor. Não só profanavam o templo, porque com as suas vidas impuras estavam ainda sacrificando, mas, na prática, profanavam a lei por desrespeitarem a lei e por conduzirem o povo a desrespeitarem a lei. Querido amigo, quando os hebreus já não tinham governo próprio, senão que estavam sujeitos a uma potência estrangeira, a voz da profecia desaparecia pouco a pouco. Nós vamos verificar isso depois nos livros de Ageu, Zacarias e Malaquias. Pouco a pouco, o povo não tinha mais liderança e também, infelizmente, não considerava mais a profecia como sendo a voz de Deus. O horrível
era que o perverso não tinha vergonha. Não tinha mais vergonha das suas ações. E não via necessidade de nem consultar a lei e de nem consultar o profeta verdadeiro, e muito menos de chegar diante de Deus para confessar-lhe o pecado. A quinta razão pela qual Deus, então, sentencia o seu povo é que todos desprezaram a disciplina divina e todos se corromperam. Versículos 6 e 7. Eu leio para você esses dois versículos. Exterminarei as nações, as suas torres serão assoladas. Fiz desertas as suas praças, a ponto de não haver quem passe por elas. As suas cidades foram destruídas, de maneira que não há ninguém que as habite. Versículo 7. Eu dizia, certamente me temerás e aceitarás a disciplina, e assim a sua morada não seria destruída, segundo o que havia determinado. Mas o que aconteceu? Mas eles se levantaram de madrugada e corromperam todos os seus atos. Querido amigo, essa é uma palavra tremendamente séria. Uma palavra contra Jerusalém ainda. Deus queria perdoá-los. Deus queria dar uma oportunidade para que eles não fossem destruídos. Mas é interessante, eles se levantaram de madrugada e corromperam todos os seus atos. É uma palavra de condenação muito explícita. Aqui, então, Judá está sendo advertida, junto com as outras nações, de um comportamento indigno. E está sendo advertida de que o castigo divino lhe sobrevirá. Essa profecia, algo simbólica, se cumpriu durante o assédio final da cidade de Jerusalém. As tropas babilônicas realmente desolaram a cidade, queimaram o templo, e assim a voz de Deus, que estava sendo menosprezada, e a voz dos profetas, que estava sendo menosprezada, foi totalmente esquecida. Porque agora já não restava mais nada. Era a justiça divina sobre o seu próprio povo. Somente depois de 70 anos do exílio é que novamente ouviriam a voz de Deus. A história do mundo, até aquele momento, dá muitos exemplos de nações que alcançaram o poder, a glória, mas devido ao seu orgulho e à sua injustiça, à sua arrogância e à sua prática de maldade, à sua violência, todas elas sofreram a derrota total. Não era a obra dos homens, senão a obra de Deus, que pode elevar uma nação ao topo ou pode abater até ao chão. Judá também passaria por essa mesma situação. Querido amigo, temos que entender que o povo de Deus também vai receber a justa punição do Senhor. Não é porque é o povo de Deus que será disciplinado de modo diferente. Não, todos nós estaremos diante do Senhor para recebermos segundo os nossos feitos. Quero concluir essa reflexão lembrando a você que temos ainda mais 2 programas em Sofonias. Mas nesses 2 programas finais, nós teremos uma palavra ainda muito séria para o povo de Deus, mas teremos uma palavra de esperança, de motivação, de alegria, porque quando Deus quer agir conosco, Ele age completamente. Ele nos disciplina, mas ao mesmo tempo nos dá a possibilidade de nos arrependermos. Esse é o convite do Senhor para você e para mim. Enquanto você está ouvindo essas palavras relativas à relação Judá e Yahvé,
pense na sua relação com Deus. Pense nos pecados que você tem cometido, naquilo que você deve confessar. Acerte a sua vida com Deus, para que você tenha do Senhor sempre a bênção da restauração, da salvação, da reabilitação. O nosso Deus é um Deus rico em perdoar. Quero que você aproveite essa oportunidade e acerte a sua vida com Deus. Que o Senhor te abençoe. Um grande abraço e até o próximo programa. Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18.113, CEP 04626-970, São Paulo, São Paulo. Ou pelo e-mail através da Bíblia @transmundial.com.br. Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial. Meu pecado sei, expirou na cruz, e por graça sei.